Saúde a igreja com a paz do Senhor, glória a Deus. Vamos começar aqui a palavra, glória a Deus. E eu amo ministrar, né? Já falei isso 1000 vezes. E o Senhor hoje falou comigo algo que eu já ministrei aqui, e foi recente, se eu não me engano, né? Que a gente vai ministrando aqui, ali, acabou, não lembro, mas o Senhor falou comigo algo muito importante, que está aqui na palavra, a gente vai ler. E eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Está no livro de Juízes, no capítulo 7. Louvado seja Deus. Juízes, capítulo 7. Posso ler? Louvado seja Deus. Diz assim, no versículo 10. E se ainda temes descer, Juízes, capítulo 7, versículo 10. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então se esforçarão as suas mãos, e descerás ao arraial. Então desceu ele com seu moço pura até ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas, amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale, como gafanhotos em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem e seu companheiro um sonho, e dizia: eis que um sonho sonhei, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até as tendas. E as feriu e caíram, e as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E respondeu seu companheiro e disse: não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração desse sonho e a sua explicação, adorou e tornou-se ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Louvado seja Deus. Só até aí, irmãos, eu quero orar aqui em cima dessa palavra. Senhor, nós adoramos e exaltamos o teu nome, nós te agradecemos, porque é o Senhor que peleja por nós, é o Senhor que nos governa, é o Senhor que nos direciona, é o Senhor que nos envia, é o Senhor que nos faz todas as coisas. Senhor, dá nas suas mãos a nossa vida, dá nas suas mãos essa palavra. Pai, fala conosco nessa noite aquilo que está no teu coração, estabelece a sua vontade, o seu querer em nós, Senhor, porque nós precisamos de direção, de força, de ânimo, daquilo que o Senhor tem para dar para nós, Pai. Seja exaltado, engrandecido, Pai, aqui é tudo teu, Senhor. Governo neste lugar, governo das nossas vidas é seu, Senhor. Faz o teu querer em nós, repreende toda dispersão, tudo que não vem de ti, Senhor, em nome de Jesus. Estabelece o seu querer, que vidas sejam edificadas, Senhor, transformadas e curadas nessa noite. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, pode se sentar. Eu quero falar sobre isso aqui, algo interessante, irmão, que a Bíblia diz, Juízes 7, começa no 10, mas a gente vai, dar um apanhado. A palavra, então, quem não conhece Gideão? Quem não conhece a história de Gideão? Um homem que era pequeno, se considerava pequeno, se considerava limitado. E ele estava certo, porque a gente é mesmo. Tem gente que se acha demais, né? Tem gente que anda com o rei na barriga, como dizia meu pai. Meu pai falava assim quando a gente era pequeno: aquela pessoa ali parece ter um rei na barriga. Ou seja, para se achando, né? Tem gente que se acha. Gideão não, ele sabia que ele era pequeno, ele era o menor dessa casa, a menor família de Israel. Ou seja, eu sou limitado, eu sou pequeno, eu preciso do Senhor. Era mais ou menos assim. Irmã, assim que a gente tem que chegar à vontade de Deus. Deus tem chamado na nossa vida? Tem, amém, Ele tem. Ele não abre mão de nós? Não, Ele não abre mão de nós. Ele não desiste de nós. Mas nós temos sempre que olhar para Ele e entender que grande é Ele. Nós somos limitados e pequenos. Mas mesmo assim Ele escolheu nos amar, escolheu nos salvar, escolheu nos libertar e escolheu nos usar para a glória dEle. Deus é bom demais, né? Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. E é muito bom aquilo que Deus faz na nossa vida. Então, Gideão, essa parte que eu queria falar com a igreja nessa noite é que Gideão tinha dúvidas, apesar dele se achar pequeno,
contigo, varão valoroso, eu vou te usar, eu te levantei no meio dessa geração toda, porque eu vou te usar para destruir os midianitas. Você vai ser o instrumento, você vai ser a ferramenta. Então Gideão não é que ele não cria, é que ele achava que ele era muito incapaz para isso aí, uma tão grande tarefa. Quem sou eu para uma tão grande tarefa? Quantas vezes Deus fala coisas na nossa vida e a gente fala, Senhor, quem sou eu para tão grande responsabilidade, tão grande tarefa, né? Eu falo isso com Deus, às vezes, quando algumas coisas caem na minha mão, assim, que eu falo que cai, né? Que Deus entrega na nossa mão, e aí eu falo, Jesus, quem sou eu para tamanha responsabilidade? Porque é uma responsabilidade, a quem muito é dado, muito vai ser cobrado também. Então, Gideão, ele tem as suas dúvidas, as suas preocupações, os seus medos, suas inseguranças, ele tem tudo isso no que eu e você temos no dia a dia. E quanto mais o Senhor vai entregando para nós, mais isso aí vai aumentando na nossa vida. A gente vai ficando meio assim, sabe, Jesus, será que é, não é, vamos, não vamos, né? Faço, não faço, falo, não falo, e a gente vai pedindo direção, pedindo que Ele governe tudo, e está certo, é isso mesmo. Então, irmão, quando Deus falou, Gideão fez várias provas com Deus lá no início da palavra, né? Você vê no início do chamado de Gideão, você vê assim, se o Senhor é comigo, então vai acontecer assim, e aí acontecer como Gideão falava, eram provas, né? Porque Deus, Ele queria ter certeza absoluta que não era nada do coração dele, porque do coração dele não ia dar certo, ele ia perder, ele ia morrer ainda, porque ele estava ali malhando trigo no lagar, ele estava ali meio que escondido também, com medo, irmão, porque todo mundo estava com medo. Você viu aqui que a gente leu? Os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente eram como gafanhotos em multidão, inumeráveis camelos, ou seja, era uma multidão de inimigos contra o povinho lá de Deus. E naquele momento era um povinho pequeno, mas o Deus Todo-Poderoso estava com ele. Não importa se a gente é pequeno, o Deus grandão está conosco. Isso é o que é importante. Por isso que é tão importante a gente ter a presença de Deus e entender se Ele está conosco, se agradando ou não. Porque se Ele está conosco, não importa o que se levanta, os problemas, as dificuldades, os ventos, Ele vai estar governando tudo. Ele vai nos ajudar. Ele vai nos ajudar a passar. Ele vai falar, toma pela mão, né? E digo, não temas, que eu sou contigo. Ele vai fazer isso na nossa vida. Então, o mais importante na presença de Deus é a gente entender se Ele está conosco. Mas, pastor, como assim? Eu não entendi se Ele está comigo. A Bíblia diz que Ele está comigo todo dia. Não, você entendeu. Se Ele está conosco, se agradando do que a gente está fazendo. Ele está conosco, nos protegendo, nos livrando, nos dando direção, puxando a nossa orelha. Mas será que o meu dia a dia, o meu caminhar tem agradado a Deus? Essa tem que ser a minha sua preocupação. Será que o que eu faço, o que eu falo, as direções que eu estou tomando, as decisões, né, que vêm para eu estabelecer sim ou não, será que elas estão pautadas no que Deus quer para a minha vida? Essa tem que ser a nossa preocupação. Porque se for sim a resposta, eu estou na direção, eu estou fazendo a vontade, né, numa limitação, mas Deus está se agradando, então vai com tudo, porque o Senhor vai ser contigo. Amém, irmão? É assim na nossa vida. Então Gideão ainda estava com dúvida. A Bíblia diz que sucedeu que naquela mesma noite o Senhor falou para ele. Ele estava com dúvida ainda. O Senhor tinha escolhido 300 homens no meio de 32 mil, né? Tinham 32 mil homens ali no início. E o Senhor fala com Gideão assim, Gideão, vou provar essas pessoas, vou diminuir aí essa turma. Não é esse tanto de gente que vai com você. Não foi isso, irmão? A palavra diz aqui. Então ele faz lá as provas, ele corta a maioria da galera ali que estava com o Gideão, a maioria da turma, ele deixa o Gideão meio que sozinho, e Gideão fica preocupado, quando ele vê, olha para o lado, só é 300, Gideão. De 32 mil vão ficar 300 com você, tá bom. É isso que eu quero, porque a glória não é de vocês, a glória vai ser minha. O Senhor queria que a glória fosse dele. Sabe, irmão, esse dia eu estava pensando algo, às vezes Deus estava pensando e estava falando, eu fico orando e o Senhor fala comigo umas coisas que às vezes a gente fica feliz, às vezes a gente entristece. Tem lugares e tem pessoas e tem momentos que o Senhor nos deixa mesmo sozinhos, né, ou com poucas pessoas ao nosso redor, que eu digo assim, você olha para o lado e fala assim, nossa, eu tinha tantos amigos, aí agora tenho poucos, nossa, minha família era tanta gente aqui no meu redor, agora tem poucos. Tem horas que acontece isso na nossa vida, momentos, irmãos. Você olha seus vizinhos, você olha a sua igreja, enfim. Tem alguns momentos que Deus deixa a gente mesmo. Por quê? Porque senão a gente estava até falando ontem, a gente conversando, né? Um pouco sobre isso lá na TV Shalom, depois que acabou o programa. Senão a gente faz o quê? Dá a glória para as pessoas. A gente fala, porque fulano me ajudou, porque fulano fez por mim.
Deus está dizendo assim, não, quem fez foi eu, quem abriu a porta foi eu, quem estabeleceu fui eu. Então Deus às vezes permite, não é porque as pessoas não gostam de nós, não é porque as pessoas querem deixar você sozinha, não, é porque o Senhor quer mostrar que não é essa X ou Y ou Z que está fazendo alguma coisa pela sua vida, seja a família, seja amigo, seja irmão em Cristo, seja um vizinho, seja quem for amigo de trabalho. Quem vai fazer tudo por nós é o Senhor. Claro que Ele usa os seus instrumentos. Então Gideão estava contando que 32.000 homens iam com ele, uma galera, uma turma enorme, um exército gigante. Aí o Senhor falou, não, Gideão, tem muita gente aí, aquela história que você já sabe. O Senhor começa provando assim, os covardes voltem. Então ele olha assim, ele vê 22.000 pessoas voltando, ele fala, meu Deus, a maioria não teve coragem, não vai ficar, não quis continuar, não é ficar, ir no mesmo projeto. Porque qual era o projeto? 32.000 homens a gente vai juntar para ir para a guerra contra os midianitas. Era uma visão, era uma determinação, era um projeto. Então aí Deus olha e fala, não, esses covardes não vão, eles têm que ficar. Então Gideão se vê com a minoria, porque de um tanto sai aquele tanto, ele olha para o lado e fala, já estava achando pouco. Pelo tanto que ele tinha, ele já estava achando pouco. Mas aí se não bastasse, o Senhor fala, não, ainda vou tirar mais uma turma aí, Gideão. Então, irmão, tem horas que Deus faz essas coisas na nossa vida. Dependendo do que Ele quer, dependendo do que Ele tem. O importante é que a gente só caminha com pessoas que têm a mesma visão que nós para um projeto que Deus tem na nossa vida. Não adianta, irmão. Não é que você é igual, ninguém é igual, porque um completa o outro. A gente tem que ser diferente mesmo, para se completar. Por isso que a igreja é um corpo de Cristo, o corpo. A igreja não é a perna de Cristo, o braço de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Por quê? Porque o corpo se completa. É um pé, uma mão, um dedo, barriga, enfim, entendeu, né? Então a gente tem que ser diferente, mas o propósito tem que ser o mesmo, a visão tem que ser a mesma. Então o Senhor fala o quê? Gideão, ainda vou provar eles, e o Senhor prova, irmão. E aí você já sabe essa parte. Porque o que eu quero que você entenda é esse final aqui. E quando o Senhor prova, Gideão se olha, se vê com 300 homens. E ele fala, meu Deus, tinha aquele tanto. E agora só tem 300. E o Senhor fala assim, Gideão, vai com esses 300, você vai vencer os midianitas. Com esses 300 eu vou te dar a vitória. Porque é na impossibilidade, é onde não tem jeito, é onde é impossível que Deus quer trabalhar, irmão. Porque o possível a gente faz, o impossível tem que ter o mover de Deus. Tem que ter o operar do Senhor. Deus quer operar no improvável, irmão. Sabe, Deus gosta de gente improvável, de situações improváveis, de situações impossíveis. Porque aí a gente entende, meu Deus, se o Senhor não colocasse a mão, não teria dado certo. Se o Senhor não colocasse a mão, eu não teria tido coragem. Se o Senhor não colocasse a mão, eu não teria me movido. E a gente vai vivendo assim, irmão, era a fé. Eu não vivo pelo que eu vejo, senão, né, muitas coisas estariam diferentes. Eu vivo pelo que Deus falou comigo. É isso, irmão. A gente que está na presença de Deus, você que segue a Cristo e serve, você não pode viver pelo que você está vendo, porque o que vê frustra. Ou o que vê deixa a gente muito ludibriado. Tem dois pontos, né? Ou você vê e se frustra, ou você vê e fica muito, né, impactado, encantado. E Deus quer que a gente preste um culto racional, a Bíblia fala. E é por fé e não por vista. Então, não é pelo que você vê, é pelo que Ele falou. É pelo que Ele já direcionou para a sua vida. Porque às vezes você não está vendo nada, mas você entende que Deus já deu uma ordem ao seu respeito. Quer ver uma coisa? Gideão não estava vendo nada. Muito pelo contrário, quando ele olha, ele vê uma multidão de inimigos como gafanhotos. Está escrito aqui no versículo, você está acompanhando aí na Bíblia? Louvado seja Deus, aqui ó, versículo 10, né? Eu li. Peraí que eu saí do lugar. Aqui. No versículo 12, capítulo 7 de Juízes. Quando Gideão olha, então pelos olhos físicos dele, ele vê uma multidão de midianitas, de amalequitas, de inimigos de todo lugar, juntos, e a palavra ainda diz assim, que eram inumeráveis os camelos como a areia na praia do mar. Que loucura! Você imagina a areia no mar, irmão? A Bíblia diz que os camelos, a multidão ali era inumerável como a areia na praia do mar. Então, pelo
nós estamos iludidos com tantas coisas, ou muitas vezes emocionalmente envolvidos. Eu não gosto, irmão, quando a gente se envolve emocionalmente com as coisas, sempre a gente quebra a cara. A emoção, sabe o coração? Porque a palavra diz, é respaldada na Bíblia. O coração do homem é enganoso. Pode perceber, quando a gente se envolve emocionalmente com alguma coisa, alguma pessoa, alguma situação, geralmente a gente meio que quebra a cara. Você não pode se envolver emocionalmente, você tem que se envolver com a razão, irmão. Entendendo o que você está fazendo. Até para servir a Deus, não pode ser um culto emocional. Aí vem aqui, eu choro, me emociono, mas chega ali, não quero saber de Deus, né? Faz o que quer, não ouve a voz do Senhor. Está entendendo o que eu estou falando? Não é que você não tem que amar, nem ser carinhoso, não. Entenda, o coração é enganoso. Então, quando a gente se envolve na emoção, naquela situação, a gente se envolve e não sabe mais se é a vontade de Deus ou se é a emoção do nosso coração. É isso que eu quero dizer, amém? Então, a gente tem que prestar um culto racional, entendimento. Entender aquilo que Deus quer na nossa vida e fazer, irmão. E o que Deus queria na vida de Gideão? Que ele vencesse os midianitas. Era o chamado. Seu chamado é, você está aí malhando trigo no lagar. Então agora eu te levanto porque você é um varão valoroso, achou graça diante do Senhor, porque, irmão, Deus não escolhe pessoa à toa. Deus escolhe porque Ele achou graça em nós. Então, se alguém falar que você não tem valor, você tampa o seu ouvido e se lembra que o Senhor, né, te escolheu porque você tem um grande valor, irmão. Porque às vezes, né, muitas vezes não tem momentos da nossa vida que a gente começa a ter pensamentos que como se a gente não tivesse valor, como se a gente não merecesse o que a gente vive. Mas você merece sim, porque se Deus te entregou é porque está no momento de você viver. Tem que respeitar isso, irmão. E não importa se X ou Y acha o contrário, é o que Deus acha que a gente tem que entender. E quando a gente vira essa chavinha na nossa cabeça, muita coisa muda. Falo por experiência própria. Quando essa chavinha vira aqui, muitas as coisas mudam dentro de nós. Porque a gente entende, que eu sempre falo aqui na igreja, tenho falado, a gente entende qual é a nossa identidade, quem a gente é diante de Deus, qual é o propósito que Deus tem na nossa vida. Nós começamos a entender as coisas. Já não é uma coisa mais, sabe, eu não sei, eu não entendo, eu estou inocente. Não, a gente já sabe o que Deus quer. A gente tem entendimento. A gente sabe quem nós somos. A gente sabe o que Deus é na nossa vida. Que nada vai ocupar o lugar dele. Então a gente tem entendimento. Então Gideão, irmão, Deus fala com ele, Deus mostra para ele, Deus se revela para ele. Ele faz o que ele queria fazer e o Senhor não dá bronca em Gideão, irmão. Louvado seja Deus. Porque o Senhor sabe que a gente é pó limitado. Então o Senhor não acha ruim de Gideão ficar fazendo prova, de Gideão ficar perguntando, porque Deus sabia que ele estava, né, preocupado, Deus sabia que ele estava limitado. Mas o Senhor também sabia que quando ele entendesse, grande seria a vitória, irmão. Quando a gente entende os propósitos de Deus, grande é a vitória para a nossa vida. O problema é que a gente demora a entender as coisas, né, irmão? Pelo amor de Deus, só o sangue de Jesus. E a palavra diz que o Senhor falou com Gideão, versículo 7. Com esses 300 homens que lamberam as águas, os livrarei e darei os midianitas na sua mão. Pelo que toda outra gente vai cada um para o seu lugar. Então, Gideão, esses 300 homens que lamberam as águas, vão lá. Eles vão com você, você vai vencer. Só que, irmão, a palavra diz, né? E o povo tomou na sua mão provisão, cozinha e tal. E ele enviou todos os homens de Israel. Porém, os 300 homens ele reteve e estavam arraiados midianitas abaixo do vale. Mas só que, irmão, Deus é tremendo. Deus é tremendo. Gideão aqui não estava questionando mais. Por mais que ele não estava falando, né? Pelo menos está escrito aqui no versículo 7, no versículo 8. Mas o coração de Gideão estava ainda com medo, inseguro. Estava ainda com um monte de interrogação, com um monte de pergunta. Pastor, como é que você sabe disso? Você está inventando? Não, irmão, está escrito aqui que naquela mesma noite o Senhor falou, levanta, desce ao arraial, porque eu tenho dado na sua mão. Deus queria mostrar, não precisava disso. Por que será que Deus falou, Gideão, na mesma noite que ele falou dos 300, que vão com você, ele falou, agora você desce lá no arraial, que eu vou te mostrar algo. Deus falou isso com Gideão, irmão, é óbvio, é porque Gideão com certeza ainda no coração estava meio temeroso, preocupado, o Senhor queria que ele fosse com certeza, com convicção. Irmão, a gente tem que fazer as nossas coisas com convicção, tem que arder a chama no nosso coração. Tudo que a gente faz com
se ainda, olha aqui outra coisa que prova que eu estou falando para você. Porque a gente leu no versículo 10. Se ainda temes descer, desce tu e o seu moço ao arraial e ouvirás o que dizem. Ô Gideão, se ainda você está com medo, desce você e pura lá, né? Não é pura o nome? Ao arraial, você vai ouvir o que eles estão dizendo. Eles estão falando lá, conversando agora. Gideão, vai lá. Deus é tremendo, irmão. Ele proporciona as coisas para a gente. Às vezes Deus deixa chegar coisas ao nosso ouvido e outras Ele não permite. Louvado a Deus por isso, né? Porque se a gente ouvisse tudo que... tem coisas que não queria, ninguém quer ouvir, irmão. Mas o Senhor permite a gente ouvir algumas coisas para a gente ter mais coragem, para a gente ter mais confiança. Então, às vezes o Senhor permite a gente perceber situações para que a gente seja impulsionado a fazer a vontade dEle. Alguém já passou por isso? A gente passa por isso constantemente, irmão. Deus deixa a gente perceber alguma coisa ou ouvir para a gente ser impulsionado a fazer o que Ele quer. Porque se Deus, eu entendo assim, olha, se Deus falou que vai dar vitória, por exemplo, Pedro, você pode andar sobre as águas, pode vir, Deus sabia que Ele poderia, irmão. Está entendendo? Eu me lembrei de Pedro, não adoro aquela mensagem. Ah, Senhor, Senhor, manda que eu vá até o Senhor, não é isso? Então vem. Deus sabia que Pedro não ia afundar se ele olhasse para Jesus, se ele confiasse. Por isso ele falou, vem. Só que aí, irmão, você sabe, né? Aí não confiou, ficou com medo, ficou inseguro, olhou para baixo, enfim. Quase afundou, mas Jesus resgatou. Ele sempre vai resgatar. Ele sempre vai estender a mão. Ele sempre dá novas oportunidades, novas chances. Eu creio, irmão. Eu creio que se Deus não der essa oportunidade para a gente estava tudo destruído. Porque o tanto que a gente erra, o tanto que a gente falha, né? O tanto que a gente desfoca, às vezes, daquilo que o Senhor quer, graças a Deus que Ele nos dá muita oportunidade. Que Ele nos dá chance, que Ele fala de novo, né? Ele estabelece, enfim, Ele é tremendo. Foi o que Ele fez com Pedro. Ele não poderia falar assim, você não creu, você vai morrer. Não, irmão, Jesus não é assim não, assim são os homens. Jesus falou o quê? Me dá a mão aqui, homem de pouca fé. Deu uma bronca, mas puxou. Vem cá que eu vou te ajudar. Você vai aprender a andar por fé. Então, a mesma coisa de Gideão. Gideão, se ainda temes descer, desce você e o seu moço ao arraial e vai ouvir o que eles estão dizendo. Versículo 11. Então, se esforçarão as suas mãos e descerás ao arraial. Ou seja, quando você ouvir, você vai se esforçar, Gideão. Sua mão vai se esforçar. É como se Deus falasse assim, quando você ouvir o que eu vou deixar você ouvir agora, a sua coragem vai lá para o céu. Você vai ficar super corajoso. Vai ficar assim, né? Sem dúvida nenhuma mais. É como se o Senhor falasse isso com ele. Então desceu ele no seu moço, né? Enfim, e os midianitas, amalequitas e todos os filhos do Oriente que a gente leu no versículo 12, jaziam no vale como gafanhotos em multidão. Quero ler de novo para você lembrar disso. E eram inumeráveis os seus camelos como a areia que há na praia do mar em multidão. Ou seja, era impossível. Gideão vencer com 300 era impossível. Não tinha possibilidade. Bota isso na sua cabeça. Se Gideão fosse com a força do braço dele ali, era impossível vencer aquela guerra. Se Gideão fosse pelo coração dele, a emoção dele, que eu falei de se envolver emocionalmente, era impossível ele ganhar dos midianitas, amalequitas e toda aquela turma que estava ali. Era algo impossível e muito improvável. Só que o Senhor estava na frente, entendeu a diferença? Pode ser impossível, pode ser improvável, pode ser assim, não tem possibilidade nenhuma, mas se o Senhor estiver na frente, irmão, tem vitória. Com Deus é vitória. O nome lá é vitória. Eu e você, mais Deus é igual a vitória. E a palavra diz que quando Gideão chega ali, eles estavam contando um sonho. Gideão chegou na hora certa, irmão. A gente chega nos lugares na hora certa. Por isso que a gente não pode se precipitar. Muitas vezes eu falo, Jesus, isso e aquilo, mas o Senhor fala o quê? Não é o tempo disso, não é o tempo daquilo. Porque se as coisas fossem no nosso tempo, a gente seria prejudicado, irmão. Porque a gente pensa que sabe das coisas, mas quem sabe é o Senhor. Quem conhece tudo é Deus. Então, por isso o Senhor não faz no nosso tempo. E a gente não entende. Então, Gideão chegou na hora certa, na hora que ele estava contando o sonho. Nem antes, nem depois, irmão. Ele chega na hora exata ali. Deus vai colocar sempre, irmão, a hora exata as coisas na nossa mão. As possibilidades que o Senhor tem para a nossa vida é sempre no tempo
o Senhor falou assim comigo, não, naquela época você não teria condição de viver. É hoje que é para você viver isso. De Deus, irmão, eu orei. E aí eu entendi, sabe? Que na verdade, no primeiro momento eu não entendi não. Não entendi nada. Fiquei meio assim, mas eu queria Jesus. Viver o que eu vivo hoje com... Sim, aí eu falei uns nomes lá para Deus e tal. E o Senhor falou, não. E depois Deus usou uma pessoa, irmão. Que eu nem tinha falado nada, né? Eu falo que essas conversas que tem com Deus é andando com o Brad. Meu cachorro, geralmente. Essas conversas corriqueiras. Conversas assim, né? Que não é uma oração, é uma conversa. Jesus, sabe, pensando? Aí eu vou andando com o meu cachorro ali, eu converso com Deus, e o Senhor na mesma hora fala algo no coração. E nesse dia foi assim. Foi tremendo. Eu falei os nomes assim para Deus, tá? O Senhor falou assim. Aí chegou de noite, veio uma pessoa aqui no culto. Era dia de culto. Não lembro se era quinta ou domingo, mas eu sei que era um dia de culto. E essa pessoa foi trazer uma palavra, uma saudação, e falou tudo que eu falei com Deus andando no meu cachorro. Só que aí o Senhor pegou e desceu a madeira, né? Não era para ser. E tal. Eu falei, ai Jesus, mas... Aí a gente fica meio assim, mas depois eu entendi. Eu falei, sim, Senhor, até chorei muito na hora, porque é o cuidado de Deus. A gente não entende, a gente queria que fosse de um jeito, o Senhor tem outro jeito. E é o melhor jeito, mas aí você pergunta, pastor, mas você entende por quê? Irmão, mas não dá para entender. É porque Deus que sabe os corações, Deus que conhece as mentes, Deus que sabe tudo. Não dá para entender. Falar a verdade para você, eu não consigo entender, porque eu ainda continuava achando que, sabe? Mas o Senhor sabe tudo, irmãos. Tem que confiar. O importante é quando Ele falar, a gente entender que Ele sabe o que Ele está falando. Né? Isso, mesmo que a gente não entenda o porquê, a gente tem que entender que Ele sabe o que está fazendo. É isso que eu tento, sabe? Então a gente vai vivendo assim, entendendo que o Senhor sabe. Então Deus coloca Gideão na hora que eles estão falando um sonho. E aqui no arraial dos midianitas, chegaram nas tendas e feriu e caíram, versículo 13, tá? E as transtornou de cima para baixo, ficaram abatidas, ou seja, foi tudo destruído. Gideão ouve isso aí, irmão. E aí o Purá lá, o amigo de Gideão, fala assim, não é isso outra coisa senão a espada de Gideão. Deus tem dado na sua mão. Aí ele fala isso, depois ele olha para Gideão e fala, Deus tem dado na sua mão os midianitas. Bora! Anima ele, sabe? Por isso que Deus mandou, Deus, tá vendo? Deus coloca a pessoa certa na hora do seu lado. Estava o Purá lá que falou para ele, ô Gideão, não é isso senão a espada de Gideão. Deus tem dado nas suas mãos midianitas. Talvez Gideão tivesse ainda disperso. Mas Deus mandou ele descer com uma... Você viu que o Senhor que ordenou? Desce com o seu companheiro, moço lá, Purá. E você vai ouvir. Então esse homem que Deus manda descer junto, chega lá, ele é usado por Deus para falar. Não é isso outra coisa senão a espada de Gideão. Deus tem dado na sua mão os midianitas e todo este arraial. Que tremendo. E aí, irmãos, quando Gideão ouviu a narração, está escrito assim, ó, versículo 15. Sucedeu que ouvindo Gideão a narração, ou seja, talvez se ele não ouvisse aquilo ali do Purá, ele continuasse meio, será, mas assim, né? E a palavra diz, deste sonho, e a sua explicação, adorou. E voltou para o arraial de Israel e disse, levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Agora ele levanta com ânimo. Agora ele levanta empolgado. Ele volta para o arraial, tipo assim, ele foi lá no vale de um jeito e voltou para o arraial diferente. Agora ele volta com a certeza da vitória. Coisa boa é quando a gente tem certeza daquilo que Deus vai fazer. Você tem confiança. É diferente, irmão. Você entende que é diferente? Quando a gente entende, tipo assim, é como se a gente fizesse, ufa, né? Respira aliviado. Então ele volta, a Bíblia diz aqui, ó, versículo 15, tornou ao arraial de Israel e disse, levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Vamos lá. Agora ele volta empolgado, agora ele volta como líder, agora ele volta como Deus queria ele, quando ele chamou. Varão valoroso. Você vai liderar, você vai dar ordem, você vai direcionar,
tem certeza disso, é mais fácil. Você tem uma segurança diferente. Porque aí os inimigos continuavam lá, irmão. Ou seja, vão continuar tendo inimigos. Vão continuar tendo levantes. Só que agora você tem certeza que Deus vai dar vitória. Então você age de uma maneira diferente. Você tem uma certeza, né? Você tem uma segurança maior. Estão entendendo, irmão? E aí a palavra diz que então repartiu os 300 em 3 esquadrões. Ele pegou aqueles 300 homens que era para ele, provavelmente ele falou: meu Deus, é tanto pouquinho a gente, Jesus. Imagina a gente falando hoje com Jesus: ô Senhor, tem misericórdia de nós, né? E aí a palavra diz que cada um na sua mão tinha buzinas e cântaros vazios, com tochas nele acesas. Dentro do cântaro tinha a tocha acesa. E disse: olhai para mim e fazer como eu fizer. Aí agora ele já era um líder. Está entendendo, irmão? O Gideão que Deus chamou era um, e o Gideão, depois dessa experiência, era outro. Não para Deus era o mesmo, porque Deus já vê a gente assim. É engraçado, né? Deus já vê a gente com coragem, com ousadia, cumprindo o propósito. Ele já nos vê assim quando Ele nos chama. Ele não vê a gente ali: ai, Senhor, eu não sei falar, Moisés, né? A língua pesada. Ai, Senhor, eu vou mandar outro. Moisés falou assim para Deus, lembra? Lá em Êxodo, quando o Senhor fala com Moisés: vou te enviar para o faraó. Ele fala: não, Senhor, levanta outro. Morrendo de medo, irmão. Ele saiu de lá fugindo, agora ele estava morrendo de medo. Mas Deus não estava vendo Moisés morrendo de medo. Deus já estava vendo Moisés libertando o povo do Egito. Louvado seja Deus. Deus não vê a gente como a gente está se vendo hoje. Deus nos vê como Ele já nos colocou lá na frente. O jeito que a gente vai estar, a coragem, a desenvoltura, que não é nosso, mas que Deus nos dá, irmão, para cumprir propósito. É tão tremendo isso, né? Louvado seja Deus. Tudo arrepiado aqui, o Senhor está falando conosco tremendamente. E a palavra diz: olhai para mim e fazer como eu fizer. Então agora ele tem coragem. Agora ele é um exemplo. E agora ele fala: faz o que eu fizer, vai dar certo. Deus já nos entregou nas mãos. E aí você já conhece essa palavra. A Bíblia diz: tocando eu e todos que comigo estiverem a buzina, então também vocês tocarão a buzina ao redor do arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Louvado seja Deus, irmãos. Assim, versículo 20: tocaram os 3 esquadrões das buzinas, partiram os cântaros e tinham nas suas mãos esquerdas a tocha acesa e na mão direita a buzina. Era a tocha e a buzina, irmão. E eles começaram a tocar e gritar: espada do Senhor e de Gideão. Só que cada um ficou no seu lugar. É tão tremenda essa palavra. Ao redor do arraial. Só que o exército ficou com medo e começou a correr, a gritar. Está entendendo? Eles ficaram parados. Só que aquela cena, ela era só 300. Mas ampliou, Deus ampliou os 300, irmãos. De modo que o inimigo teve muito medo e saiu correndo, desesperado. Olha que loucura. É muita loucura, né? Para quem interessa. Para nós é o poder de Deus. A gente vê o agir do Senhor, né? Deus tremendo. A palavra diz aqui, eu fico imaginando essa cena. Não sei se vocês são assim. Eu leio a Bíblia e fico tentando imaginar a imagem, assim, a cena do negócio. E ficou cada um no seu lugar, versículo 21, ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr e gritaram, fugiram. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, em todo o arraial. Está entendendo? Então eles mesmos se destruíram, irmãos. Que tremendo. Deus, quando Ele te chama, Ele garante. Quando Ele coloca coisa na nossa mão, irmão, Ele garante. Tem coisas que eu falo: mas Senhor, como é que vai ser isso? Ele garante. Ele arma a situação. Ele coloca pessoas que vão te ajudar. Irmão, Deus faz tudo. A gente só precisa confiar. O que eu entendo de Deus cada dia mais é: se eu confiar no que Ele está falando, Ele vai me dar vitória. Porque o que Ele está falando eu não estou vendo. Eu não vejo, irmão. Tem muita coisa que eu não estou vendo. Muito pelo contrário, eu estou vendo tudo ao contrário. Mas se o Senhor falou, Ele vai me dar vitória. É assim que tem que ser funcionar a mente do crente, sabe? Se o Senhor falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se o Senhor falou que vai trazer, Ele vai trazer. Está entendendo? Se o Senhor falou que vai enviar, Ele vai enviar, seja o que for, irmão. Se Ele vai abrir porta, se Ele vai fechar porta. O que Deus falou é o que tem que estar no nosso coração, não a nossa emoção.
Você entendeu isso, irmão? A razão, aquilo que o Senhor falou. Porque o que o Senhor falou não é nem mais nem menos, é perfeito. A palavra diz que a vontade dele é perfeita, é boa, perfeita, agradável. Então não vai ser nem mais nem menos, não vai ser nem antes nem depois, vai ser no tempo certo, na medida certa. Deus é assim, Ele é tremendo. A gente só precisa confiar. A palavra da noite para a nossa vida é: confia no Senhor. Confia no Deus, confia na direção de Deus. Confia no que Deus fala para a sua vida. Entenda o que Ele fala e confia. Porque assim a gente vai, irmão, chegar onde Ele quer. Ah, pastor, como assim chegar? Eu não entendo quando você fala isso de chegar. Irmão, Deus tem propósito na nossa vida. Na sua, na minha, na sua família. Não tem? Ele tem em conjunto, Ele tem individual, Ele tem entre família. Ele tem propósitos de família, de você sozinho, você no meio da congregação. Ele tem propósitos. Mas a gente só consegue cumprir os propósitos, honrar o chamado que Ele está fazendo, Ele tem feito na nossa vida, se a gente entender e confiar. E mesmo sem entender, confiar e prosseguir. Porque tem horas que a gente não vai entender. Como eu falei com vocês lá andando com o meu cachorro, né? Você entendeu, pessoal? Não, eu continuo aí falando, Jesus. Mas está, Jesus. Mas eu sei, eu tenho certeza que Ele sabe o que Ele está fazendo. Amém? Entendeu, irmão? Não entende, mas tenha certeza que Ele faz tudo certo. Se a gente tiver isso na nossa cabeça, a gente vai entender que Ele sabe mais do que a gente. Que a direção dele é melhor que a nossa. Então isso que é importante. Porque se a gente ficar se debatendo com Deus, brigando com Deus, ah, Senhor, não, mas é melhor assim, do meu jeito. Ah, não, Senhor, mas é melhor do jeito que eu acho. Aí a gente vai ficar quebrando a cabeça, irmão. Andando em círculo, igual o povo lá de Israel. Saiu do Egito, era para entrar na terra prometida, mas eles ficavam o tempo todo questionando as coisas de Deus. Ah, o maná, desceu o maná é ruim. Então o tempo todo questionando, brigando, e não está bom, e não é suficiente, entendeu? Ah, tem água, agora não tem água, e murmura, e reclama, e se levanta. Nunca vai dar certo, irmão. Aí fica fazendo o quê? Andando em círculo, vai morrer. Não sai do lugar. E o Senhor quer que a gente alcance, irmão, né? Lugares. O Senhor quer que a gente pise em outros lugares. O Senhor quer que a gente ande, que a gente flua na presença dEle, que a gente flua nas promessas dEle. E não que a gente fique andando em círculo. Amém, irmão? Essa é a mensagem de hoje, né? Que você possa guardar no seu coração. Vamos orar. Orar. Peça ao Senhor aí, enquanto você estiver orando, vamos ficar de pé, orar. Você pede a Deus, Senhor, né? Me ajuda então a ter coragem, igual você deu para Gideão. Fala isso para Deus, irmão. Senhor, eu ainda estou com medo, Jesus. Estou meio inseguro. Ainda não sei direito se é isso para a minha vida. Então, Deus, faz alguma coisa, igual o Senhor fez com o Gideão, para ele ouvir, para ele ver. Faz assim, irmão, essa prova no seu coração aí com o Senhor. E Ele vai proporcionar isso. Ele vai, né, de alguma forma, Ele vai proporcionar essa coragem dentro de nós que falta. Muitas vezes falta na minha vida, muitas vezes falta na sua vida. Ele vai proporcionar, Ele vai trazer a existência essa coragem. Vamos orar? Senhor, nós te adoramos, te exaltamos e te agradecemos. Obrigada, Deus, por tudo. Tu és fiel, Tu és tremendo. Nessa noite, Senhor, Tua palavra foi ministrada. Coloca coragem, coloca ousadia, nos dá certeza, a convicção que a gente não venha fazer nada com dúvida ou com medo, Pai, ou com insegurança, mas que tudo que a gente fizer, que a gente venha fazer, meu Deus amado, com ousadia, com a certeza que o Teu Espírito está governando a situação, Pai, que a Sua vontade está sendo cumprida, Senhor, em nome de Jesus, que o nosso coração não nos engane, não deixe, Senhor, que a gente seja enganado pelo nosso coração, Pai, mas que nós sejamos, Senhor, esclarecidos pelo aquilo que o Senhor quer, pelo aquilo que o Senhor tem, em nome de Jesus, Pai. Cumpra e se ofereça a vontade em cada vida que está aqui, Senhor, em cada vida que nos escuta, Pai, que não seja a vontade do homem, não seja a vontade de ninguém, mas seja a Tua vontade soberana sobre nós, Pai, porque a Tua vontade vai dar fruto na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, e temos certeza, Senhor, agora, que o Senhor vai sim, Pai, derrotar os inimigos, que o Senhor vai sim, meu Senhor, esclarecer as coisas, Pai, que o Senhor vai sim, meu Senhor, agora, nos colocar